Você está deitado no sofá da sala à noite, assistindo a um filme ou lendo um livro, quando um movimento desajeitado chama a sua atenção perto do teto. Um inseto imenso, com asas longas e pernas intermináveis que parecem fios de cabelo, começa a colidir contra as lâmpadas e as paredes, produzindo um som seco a cada impacto. O pavor é imediato. Ao olhar para aquela criatura voadora que se assemelha exatamente a um pernilongo comum, mas tem quase o tamanho da sua mão espalmada, sua mente ativa um alerta de emergência. A primeira imagem que vem à cabeça é a de uma picada terrível, uma perda considerável de sangue ou a transmissão de uma doença grave como a febre amarela ou a dengue. Você corre para a área de serviço em busca de um chinelo, de uma vassoura ou da lata de veneno em spray mais próxima para aniquilar aquela ameaça. Antes de desferir o golpe e esmagar o bicho contra a sua parede, você precisa parar imediatamente e baixar o braço. Aquele gigante que está fazendo você segurar a respiração não é o monstro que a sua imaginação desenhou. Na verdade, mentiram para você a vida inteira sobre esse animal. Esse bicho é totalmente inofensivo e sua eliminação sistemática dos quintais prejudica o solo e o jardim de uma forma que você nem imagina. Essa reação de pânico inicial faz todo o sentido do ponto de vista da nossa evolução e convivência com mosquitos reais. Os pequenos pernilongos que invadem nossos quartos no meio da noite são, estatisticamente, os animais mais perigosos do planeta Terra para a Iwa, a espécie humana. O mosquito da dengue, com suas pernas listradas de branco e preto, espalha vírus que causam dores articulares incapacitantes e enchem os hospitais todos os anos. O pernilongo doméstico comum tira o sono de qualquer um com seu zumbido agudo e persistente, deixando marcas vermelhas na pele que coçam por dias. Diante desse histórico de perigo e incômodo, nosso cérebro faz uma associação visual direta e rápida. Se o inseto é parecido com um mosquito, mas tem 5 vezes o tamanho dele, o perigo que ele representa deve ser 5 vezes maior. No entanto, a biologia guarda surpresas impressionantes. Esse gigante incompreendido é conhecido no Brasil como pernilongo gigante, típica ou mosca-grua, e pertence à família dos tipulídeos. Embora o formato geral do corpo e o padrão de voo façam com que ele seja facilmente confundido com um mosquito transmissor de doenças, o ciclo de vida e a estrutura física desse inseto mostram que ele não tem nenhuma relação com os sugadores de sangue. Ao observar uma típica parada na parede, com calma e sem o impulso de matá-la, é possível perceber a fragilidade extrema da sua estrutura corporal. O corpo dela é fino e muito leve, sustentado por 6 pernas excessivamente longas e finas. Essas patas são tão delicadas que se desprendem do corpo do inseto ao menor sinal de pressão mecânica, uma forma de escape de emergência contra predadores. O voo da típica é desajeitado e lento justamente porque suas asas são longas, e ela não possui a mesma agilidade aérea das moscas domésticas. O maior segredo da típica, contudo, está localizado na sua cabeça, especificamente nas peças bucais. Os mosquitos que nos picam possuem uma estrutura complexa em formato de agulha rígida, chamada de probóscide, que funciona como uma seringa capaz de perfurar a pele, injetar saliva anticoagulante e aspirar o sangue. A típica adulta simplesmente não possui essa agulha. Ela não tem peças bucais desenvolvidas para perfurar tecidos animais e a maioria das espécies adultas sequer consegue se alimentar de sólidos. Algumas espécies lambem gotículas de água de orvalho ou néctar de flores para se manterem hidratadas, mas muitas passam toda a sua vida adulta sem ingerir uma única caloria. Elas não picam, não mordem, não possuem veneno e são incapazes de causar qualquer ferimento em humanos
ou animais de estimação. A vida de uma típica na fase alada é extremamente curta e dedicada a uma única tarefa. Elas emergem do solo e vivem apenas de 10 a 15 dias na natureza. Durante esse período curto de vida aérea, o objetivo único desses insetos é encontrar um parceiro, acasalar e depositar seus ovos na terra úmida ou sob camadas de folhas caídas no jardim. Toda a energia necessária para essa jornada reprodutiva foi acumulada durante a fase anterior do seu desenvolvimento, quando o inseto ainda vivia sob a terra. É justamente na fase de larva que a típica desempenha o papel de verdadeiro herói ecológico do seu quintal. As larvas de típula, conhecidas no meio rural como larvas de couro, devido à sua pele cinzenta, grossa e resistente, vivem escondidas nas camadas mais profundas do solo úmido e sob detritos vegetais em decomposição. Diferente das larvas de mosquito comuns, que necessitam de recipientes com água limpa acumulada para se desenvolver, as larvas da típica precisam de terra úmida e rica em matéria orgânica. Nesse ambiente subterrâneo, as larvas funcionam como pequenas e eficientes usinas de reciclagem biológica. Elas passam o dia inteiro triturando folhas secas que caíram das plantas, restos de galhos em decomposição e raízes mortas que começam a apodrecer no canteiro. Ao digerir essa matéria orgânica vegetal, dura e fibrosa, as larvas a transformam em partículas muito finas, que são ricas em nutrientes fundamentais, devolvendo-os ao solo na forma de um adubo orgânico de altíssima qualidade. Esse processo acelera a ciclagem de nutrientes e mantém a terra do seu jardim saudável, escura e extremamente produtiva. Além desse processo químico de fertilização, a movimentação constante das larvas através das camadas de terra cria uma rede de microtúneis subterrâneos. Esses canais microscópicos são essenciais para promover a aeração do solo, permitindo que a água da chuva e o oxigênio penetrem profundamente até as raízes das plantas. Sem essa movimentação constante, a terra sob o seu gramado ou sob os canteiros de flores tende a ficar compactada e endurecida como cimento, o que dificulta o crescimento das raízes e o escoamento de água. O trabalho subterrâneo das larvas de típica é muito semelhante e complementar ao trabalho realizado pelas minhocas. Quando a típica finalmente passa pela metamorfose e emerge do solo na forma de um inseto voador, ela continua desempenhando uma função essencial no ecossistema do quintal, servindo como uma importante fonte de alimento para diversos animais. Pelo seu tamanho avantajado e voo lento, a típica é uma presa fácil e altamente nutritiva no início do dia e ao entardecer. Pássaros insetívoros que frequentam os quintais brasileiros, como o bem-te-vi, o sabiá e o sanhaço, dependem desses insetos abundantes para alimentar seus filhotes nos ninhos. À noite, lagartixas que patrulham as paredes externas e sapos que caçam no gramado úmido encontram nas típicas uma de suas principais fontes de energia. Até mesmo pequenos morcegos que voam ao redor das copas das árvores consomem dezenas dessas moscas gruas todas as noites. Ao eliminar sistematicamente cada pernilongo gigante que entra na sua residência ou que voa perto dos seus vasos de plantas, você está prejudicando ativamente esse equilíbrio. Você mata um agente reciclador do solo na fase larval e retira o sustento de pássaros e anfíbios na fase adulta. Tudo isso motivado apenas por um medo visual injustificado de uma criatura que fisicamente nunca teve a capacidade de fazer mal a você. O uso de inseticidas químicos de spray nas paredes e rodapés do quintal agrava ainda mais o problema. Esses defensivos químicos matam as típulas adultas e larvas com extrema facilidade por serem insetos altamente sensíveis. Entretanto,
pragas mais resistentes, como baratas e certas aranhas venenosas, conseguem tolerar doses residuais desses venenos químicos. Ao matar o pernilongo gigante, você elimina o predador natural dessas pragas e deixa o caminho livre para que as espécies realmente perigosas colonizem o seu quintal sem concorrência biológica. Se você encontrar um pernilongo gigante voando desajeitadamente perto das lâmpadas da sua sala, o procedimento correto não envolve o uso de chinelos ou vassouras. O método mais inteligente e simples é apagar as luzes da parte interna da casa e acender a luz externa do quintal ou da varanda, deixando as janelas abertas por alguns minutos. Sendo atraído pela luminosidade externa, o inseto voará para fora por conta própria, retomando seu ciclo de vida natural. A presença desse inseto no seu canteiro é um excelente bioindicador de que o solo do seu jardim está vivo, úmido e funcionando com saúde. A natureza utiliza esses pequenos trabalhadores terrestres para realizar a manutenção pesada e invisível da Terra sem cobrar nada por isso. Aprender a decifrar a biologia oculta que ocorre nos cantos do nosso canteiro nos mostra que o medo irracional de certos insetos muitas vezes nos faz destruir nossos maiores aliados. Da próxima vez que você avistar essas pernas longas e finas pairando ao redor das suas plantas, baixe o chinelo e deixe que a típica continue seu voo rumo à preservação do seu jardim. Se você deseja aprender mais sobre como atrair os pássaros que equilibram o ecossistema do seu jardim e se alimentam desses insetos de forma natural, conheça o e-book oficial do Quintal Selvagem. O link direto para o guia completo sobre a fauna e as aves locais está fixado no primeiro comentário abaixo deste vídeo.